Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional com base no livro de Jó. E quero começar fazendo a seguinte pergunta: o que você diria de si mesmo se estivesse face a face com Deus? Pergunta interessante, pensando já no que estamos refletindo juntos nesse livro de Jó, em que, diante do sofrimento acometido por Jó, desde a perda de todos os seus bens, a perda de seus 10 filhos num único dia, e conhecendo-se a si mesmo, sua piedade, sua devoção, até mesmo sua integridade, e vimos no primeiro capítulo de Jó, em que o próprio Deus dizia acerca de Jó, em que ele era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas diante do sofrimento, seja da doença, extrema doença, e também a aflição de Jó com relação aos seus amigos que, sem encontrar a explicação que justificasse tal situação, apenas que eles partiam de pressupostos de que tudo que estava acontecendo sobre Jó era mérito atribuído a quem não andava com Deus. Essa era a explicação desses seus amigos, mas pressupostos que eles tinham, mas que não tinham a prova exata de que era como tal. Do outro lado, Jó, em que ele tinha sua consciência limpa, mas estava totalmente confuso porque ele, no seu pressuposto, na sua pré-concepção, ele estava recebendo algo que não lhe era devido. Então ele tinha um senso também de justiça que tanto Jó quanto os seus amigos, pressupostos de que o justo, o piedoso, ele não poderia sofrer como Jó estava sofrendo, e que então tal sofrimento, do ponto de vista dos amigos, era porque Jó estava encobrindo alguma coisa. Mas diversas vezes Jó disse: quem dera eu se eu estivesse diante de Deus e pudesse apresentar a minha causa. Ele veria que o que estava acontecendo comigo não é como vocês, amigos, Bildade, Zofar e Elifaz, venha dizer que é mérito, que eu mereço receber isso. Gostaria eu de estar diante de Deus e apresentar esta minha causa. Vamos considerar a terceira vez em que ele fala e a réplica de Jó. Elifaz de Temã respondeu: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode lhe ser de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? E por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Bem, aqui já vemos que Elifaz já estava convicto de que, porque Jó estava sofrendo como estava sofrendo, ele sim, a maldade dele encoberta no seu coração era infinita. Os pecados que ele ocultava. Então, assim, conversando e conversando, tudo numa base de nos discursos de réplicas, contestações, afirmações. Como eles já, numa execução penal às avessas, Jó já estava recebendo execuções de uma pena em que, mesmo não sendo investigada, quando se voltando
uma fase de conhecimento, de instigar a razão de tudo, eles partiram do pressuposto: bom, se essa é a execução divina na vida de Jó, o sofrimento que só é devido ao injusto, então Jó está sim escondendo essa maldade, ela deve ser muito grande. Não, inumerável deve ser a sua maldade. E não está aqui no texto, mas nesse capítulo 22, se vamos lendo até o fim, ele já faz acusações bem pontuais. Jó, você deve ter defraudado o oprimido, sufocado o órfão, não dando, não exercendo misericórdia com as viúvas, pervertido o direito do juízo, os seus bens adquiridos, aqueles que você perdeu, com certeza foi defraudando pessoas, você enriqueceu ilicitamente. Jó, você fez tudo isso, porque você já está recebendo a pena que é devida a quem comete impiedade. E aí, por outro lado, Jó ainda retruca. Verso 23. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Ainda assim, Jó, ele diria: bom, gostaria eu de ir até Deus e apresentar a minha causa, e eu encheria minha boca com os argumentos. E diria, e eu sei que ponderaria e analisaria em tudo que ele dissesse. Como vimos até aqui, estamos na metade do livro, um pouquinho da metade do livro. Os pressupostos de ambos, Jó e os seus amigos, estavam equivocados. Mas a pergunta, até mesmo de Elifaz, ela é legítima se o pressuposto fosse legítimo. Vou voltar na primeira pergunta dele. Pode alguém ser útil a Deus, mesmo um sábio? Pode lhe ser de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? O pressuposto correto acerca de nós e de toda a humanidade é que não há um justo, nenhum sequer. Como nas palavras de Paulo em Romanos 3, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Em seu caminho há destruição e miséria. Peçonha de áspide serpente há em seus lábios. Não conheceram o caminho da paz. Acerca de toda a humanidade, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala: não há um justo, nenhum sequer. Então, o pressuposto correto acerca de toda a humanidade é que ninguém é justo. Então, se ninguém é justo, o que poderíamos, é a pergunta, se estivéssemos face a face diante de Deus, o que poderíamos lhe apresentar? Absolutamente nada. Se quiséssemos apresentar algo como sendo da nossa própria justiça, nada. Então, se chegássemos numa condição como Jó aqui, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, Deus está nos céus e o nosso acesso a Deus não é difícil, ele é fácil e ele é simples, por meio de uma única oração sincera. Qualquer um de nós podemos acessar a Deus, ter acesso diante do seu trono de graça e orar. Mas a questão é, como é que faríamos essa oração? Que tipo de causa apresentaríamos diante dele, pensando
em nos justificar. Aqui Jó está querendo justificar, embora Deus dissesse dele e reconhecesse nele a sua integridade. Qual é todo o pressuposto errado? Justo não pode sofrer, ímpio tem que sofrer. Já falamos isso e é necessário a cada transmissão deixar isso claro. Mas quando olhamos para a nossa humanidade e a nossa humanidade caída por causa do pecado, ninguém é justo. Não há um justo, nenhum sequer. Nenhum humano. O único justo humano foi o Deus que se fez homem, Jesus Cristo. E aí sim, pela sua justiça, pelo seu mérito, pela sua obediência, nós fomos justificados mediante a fé e podemos ter paz com Deus, chegar diante dele num trono da graça, em oração, e aí sim, falar e falar com liberdade. Mas falar o quê? Apoiado numa autojustiça, Deus, não é justo o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo tudo isso? E num estado de amargura, queixar-se num estado de amargura, de indignação, ousar diante de Deus, erguer os olhos e dizer: isso não está certo? Bom, nós somos tão pequenos, tão limitados, tão injustos, que o nosso proceder diante de Deus, se tivéssemos que chegar nessa situação, o que você diria de si mesmo a Deus se estivesse a face com Ele? Eu quero deixar um exemplo disso, e exemplo vindo dos próprios lábios do nosso Senhor Jesus Cristo e Mestre. Ele contou uma parábola, uma história registrada por Lucas no capítulo 18, a aqueles que confiavam em sua justiça própria. Lucas 18, de 9 a 14, diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus dizendo, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para a casa justificado diante de Deus. O publicano foi para a casa justificado. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Bem, aqui temos a chave para nos portarmos diante de Deus, diante de toda e qualquer situação. Jamais chegar diante de Deus com o orgulho do que fazemos, que muitas vezes é mera obrigação, mera obediência. E dizer: Deus, não é justo o que está acontecendo. Eu oro 2, 3 vezes por dia, eu leio a sua palavra, eu vou ao templo, seja para orar ou para cumprir com o meu ministério, faço tudo isso, dou dízimo de tudo mensalmente, rigorosamente. Não é justo o que está acontecendo comigo. Só que quando olhamos para nós por completo, no íntimo, e quando até mesmo comparamos
a nossa imperfeição, a nossa falha, os nossos pecados diante de Deus, querer usar essa balança, essa métrica da nossa própria justiça ante ao que nós somos em essência, Deus olha e fala: olha, você não sabe o que está fazendo. Mas quem se reconhece toda essa limitação, reconhece ser um pecador miserável e com um temor, até mesmo assim, num estado de auto-indignidade, reconhecer indignidade, e diante de Deus clamar tão somente por graça e misericórdia, este é justificado diante de Deus. Foi isso que Cristo falou acerca daquele publicano. E publicano eram aqueles coletores, judeus ou não, mas coletores de impostos sobre o povo judeu, e geralmente eles eram afastados ou relegados daquela sociedade judaica por conta de muitos deles serem corruptos em cobrar excessivamente além do que era cobrado pelo governo romano. Mas independente disso, toda pessoa que diante de Deus assume, admite que é um miserável e carece de misericórdia, recebe misericórdia. Então não podemos achar que diante de Deus temos alguma justiça própria que nos faça dar direito a alguma benevolência, algum favor de Deus. Toda benevolência, todo favor, toda graça, toda bondade, toda bênção da parte de Deus não é olhando o mérito meu ou seu, e sim um reconhecimento, um auto-reconhecimento de ser carente de Deus. E que ao reconhecer isso e humildemente pedir a Ele a sua intervenção, o olhar é outro, o pressuposto é outro. Então, nós vamos ver que até o fim do livro de Jó, esse pressuposto de justiça própria, justiça humana, ela vai ser trabalhada nos corações, e foi trabalhado nos corações destes homens no passado, e o é a todo momento hoje por meio de um ensino consistente, um ensino verdadeiro, ensinando quem é Deus mesmo de fato e acerca da sua obra e quem somos nós. Diante dessa perfeição de Deus e diante de toda a nossa limitação humana, só podemos chegar diante dele por um ato de graça, confiando de que pela graça, pela infinita misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, alcançamos o seu favor este que não merecemos. Somos justificados por fé, por confiança num ato de graça e misericórdia diante de Deus. Meu querido e minha querida, fuja de toda confiança na sua autojustiça, na sua justiça própria. Mas quando apresentar-se diante de Deus, diga: sou um mísero pecador e careço da sua misericórdia, e dessa misericórdia Deus não nega. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela Tua palavra, Senhor, por ter extraído lições do diálogo de Jó e de Elifaz, Senhor. Não temos justiça em nós mesmos, mas cremos que quando olhamos para a cruz de Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, nós somos beneficiados pela justiça dele e não nossa. Obrigado, Pai, porque por esse plano perfeito do Senhor em nossas vidas, o Senhor nos agracia e nos alcança com atos de misericórdia, ainda que estejamos
sofrendo e sofrendo muito. Mas em meio ao sofrimento temos a certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, abençoa, Senhor, toda pessoa que estiver passando por sofrimento, a exemplo do mesmo contexto de sofrimento de Jó, ou de qual seja os diversos sofrimentos que estejamos passando na vida, que possamos confiar em Ti de todo o nosso coração, sem reservas, Senhor, e muito menos amparados em nossa própria justiça, mas sim ancorados na Tua misericórdia. Obrigado, Pai. É assim que eu oro, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha um excelente dia no Senhor.